Olá, tudo bem? Eu sou o professor Humberto. Estarei com vocês a partir de hoje para a gente poder fazer algumas discussões, se apropriar da matéria de história, para a gente ter a compreensão dessa importante ciência que estuda o homem através do tempo. Né? Então, o papel da história é resgatar o passado para a gente poder ter uma compreensão do presente. Então, o que nós vamos ver aqui são temas relacionados ao movimento artístico, cultural e científico que ocorreu durante a Idade Moderna. Por isso, eu estou aqui exemplificando o tempo e o espaço, tá? Através de uma tabela periódica, uma tabela de periodização do tempo, para identificar o movimento renascentista, o renascimento cultural, conhecido também como renascimento cultural italiano, porque teve como espaço determinante a Península Itálica. Então, nós estamos verificando aqui um fato histórico, um acontecimento que vem ocorrer logo no início da Idade Moderna. Tá? Então, vários fatos ou acontecimentos ocorreram durante essa transferência da Idade Média para a Idade Moderna. E um deles foi o renascimento cultural, científico e artístico. Por que na Itália? Por que a Itália foi o berço do renascimento cultural? Por que iniciou lá? Primeiro, porque a Itália foi o berço também da civilização romana, no passado, na antiguidade. E ali, no seu entorno, existem as ilhas gregas, o território grego também, que foi fruto de uma grande civilização da antiguidade, a tradição greco-romana, que são as bases da cultura ocidental no mundo contemporâneo. Ok? Tudo que nós temos hoje de leis, de direito, de democracia, de república, e cidades e estados, nós devemos à civilização greco-romana. Bem, o contexto histórico, para a gente compreender esse período, nós temos que levar em consideração que é o final, a transição do feudalismo para o capitalismo. Tá? Capitalismo esse que iniciou aqui com a expansão marítima europeia, fruto da união da burguesia como nova classe social, abastada, ou seja, endinheirada, e os reis absolutistas. Vocês sabem que o poder político na Idade Média ele era descentralizado, e na Idade Moderna vai ser constituídos os estados nacionais ou as monarquias nacionais europeias, ok? Então, esse favorecimento do solo italiano em desenvolver esse tipo de movimento é fruto também da imigração de vários intelectuais e artistas que viveram até 1453 lá em Constantinopla, que foi invadida pelos turcos otomanos, e eles acabaram levando a cultura bizantina, naquele tempo chamava-se Bizâncio, que era parte da civilização romana do Oriente. Então, muitos deles, através dos navegadores genoveses, através dos navegadores italianos, que usaram muito do mar Mediterrâneo na época, transferiram suas residências para a Península Itálica. E o fortalecimento da burguesia também motivou essas transformações culturais e artísticas. Ou seja, a burguesia precisava de um status social, ela precisava se igualar à nobreza. A burguesia só não tinha o poder político ainda, mas ela tinha o poder econômico, ok? Aí o renascimento urbano, o renascimento comercial vai intensificar essa região da Europa, principalmente na Península Itálica, transformando em cidades portuárias, movimentadas, cosmopolitas, várias pessoas circulando, e também uma economia bastante desenvolvida, o comércio marítimo, o comércio nos portos marítimos, E com isso vai haver o surgimento de novos profissionais, os intelectuais, os jornalistas, os professores,
e vão desenvolver esse movimento intelectual chamado de humanismo, tá? Em detrimento, né, à cultura medieval, que era etnocentrista, ou seja, era uma visão total ligada a Deus, ou seja, Deus era o centro do universo, o teocentrismo, eu digo teocentrismo, era tudo voltado a Deus na Idade Média. A partir de agora é o homem o centro do universo, ok? E esse movimento, o Renascimento Cultural, ele vai iniciar principalmente aqui na Toscana, em Florença, principalmente onde era um reduto da família Médici, né? Rica, abastada, né? São burgueses, né? Que vieram ter um novo status, apoiando, através do mecenato, artistas como Michelangelo, né? Como Da Vinci, como Rafaelo, algumas das expressões da cultura naquele período, ok? Então, o Renascimento em si, ele vai ser oposição à cultura feudal, tá? Que vai expressar a mentalidade burguesa durante o século XIV, XV e XVI, ok? Então, os fundamentos, né, do Renascimento é o antropocentrismo, ou seja, o homem como centro de todas as atenções. Não mais a religião, agora o racionalismo, né, em detrimento à religião, aos dogmas da Igreja Católica, né? O antropocentrismo, né, o humanismo, como eu disse anteriormente, a inspiração, né, nos valores da cultura greco-romana, porque ali foi o berço dessas civilizações, né, o individualismo, né, o otimismo, o naturalismo, sem voltar para a natureza, mas as expressões artísticas voltadas ao natural, né, ao belo, né, o realismo, né, transfigurar através das expressões artísticas a realidade, né, as expressões artísticas a partir de um certo realismo, sem ser um escapismo, né? E o hedonismo, que é a manifestação do prazer, a viver por prazer, né? Então o otimismo e o hedonismo estão muito próximos. E o Renascimento, ele teve três fases: o 300, no século XIV, né, principalmente na cidade de Florença, e teve a fase 400 no século XV, quando se espalha por toda a Península Itálica, tá? Deixando de ser predominante só em Florença. E também o 500, no século XVI, onde toda a Europa é tomada por esse movimento, tá? E principalmente tem o apoio da Igreja Católica no estilo barroco, que é um estilo de artístico, principalmente nas igrejas, tá bom? Então nós vamos encontrar alguns expoentes na pintura, na escultura, na arquitetura, na matemática, tá? Então eu vou deixar aqui para vocês esse material para que vocês possam fazer uma leitura e também fazer algumas pesquisas, tá? Para preencher algumas atividades que eu construí e que gostaria que vocês complementassem, tá? Como atividade de fixação do conteúdo, tá? Então vocês podem procurar na biblioteca, podem procurar nos cadernos antigos de vocês, para que vocês terminem essa tabela a partir do texto básico que eu estou oferecendo aqui para vocês, ok? Vocês podem fazer em duplas ou então individualmente, tá bom? Então na próxima semana a gente faz a correção, né, quando vocês me enviarem, e aí eu dou uma devolutiva a todos vocês, tá bom? Muito obrigado pela atenção e estaremos na próxima semana nos reencontrando novamente. Um abraço.